Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para fazer um videozinho rápido para vocês, né? Onde a ideia básica hoje seria alertar vocês para problemas com golpes, né? E que justamente hoje aconteceu um negócio bastante estranho, né? E que eu consideraria não muito bom, né? Então, como uma forma de alerta, resolvi fazer esse vídeo para vocês, né? Eu sei que ele não vai chegar, como é que eu posso dizer assim, até esse vídeo entrar já vai ter passado alguns dias, mas eu acho que o que eu vou tentar explicar aqui para vocês, de certa forma, dá para ser usado para todos sempre, tá ok? Bom, hoje, né? Antes de eu contar a história pra vocês, primeiro deixa eu fazer o bordão, senão eu esqueço. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo com informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já feito o bordão, então vamos lá à história de hoje, né? Bom, no caso, eu tenho um telefone residencial em casa, né? Tem gente que não tem, né? Na verdade, muitos estrangeiros não têm, né? Mas aí, no caso, então, eu tenho telefone residencial em casa. E acontecia de que fazia com que a ligação vinha direto do meu celular. Porque eu não atendo em casa, né? Nunca tô em casa quase, né? E aí, sempre vinham uns telefonemas chatos pro meu celular, né? Só que eu tinha uma vantagem. Quando ele vinha pro celular, eu via o número que tava me ligando, né? E aí eu sempre aproveitava para dar uma, como é que fala? Uma pesquisada na internet antes de atender, né? E se fosse algo importante, né? Tipo algo que eu vi que é de um cartão de crédito que eu uso, né? E etc tal, eu pegava, retornava e confirmava se eles me ligaram, etc tal, né? Para poder ali evitar de certa forma golpes, etc tal. Acontece que recentemente eu troquei de internet, né? E aí com isso eu troquei também a linha telefônica. O número continuou o mesmo, mas eu troquei a linha, né? E aí com isso então eu mudei o sistema, então parei de pedir para que as ligações viessem direto do meu celular, né? Deixei de maneira que não precisasse mais disso, então agora as ligações tocam em casa, né? E mesmo assim não tem problema, eu até que preferi fazer isso, porque como eu falei, ultimamente tem tanta ligação chata, mas tanta, né? É muita, muita. E toda vez que eu pesquiso alguma coisa, eu sei que aquilo se trata ou de golpe ou de algo parecido com isso, né? Sejam tentativas de tentar te induzir a trocar de internet, sendo que nem é uma boa ideia, né? São coisas ruins mesmo, que todo mundo reclama, né? De empresas ruins, né? Que ficam lá pegando no pé, tentando te convencer, etc. Tal. Então, tipo, de maneira geral, como estava tendo muitas dessas ligações e por questão do meu trabalho eu tenho que atender os telefonemas, né? Então isso estava me dando várias dificuldades, né? Quando eram telefones já específicos eu não atendia, depois eu pesquisava, se fosse algo importante eu retornava, então estava levando dessa forma. Mas como querendo ou não, uma bela de uma encheção, né? Então no caso, então eu achei melhor fazer isso, deixar sem ter essa transferência de ligação, porque aí ele toca em casa, eu não tô em casa mesmo e eu deixo quieto, entendeu? Porque nesse meio tempo eu nunca recebi uma ligação realmente importante em casa, né? E seria no caso essa a principal questão, né? Bom, tendo isso dito, né? Eu já com esse sistema agora, né, desligado, então a ligação liga em casa. Aconteceu do meu filho, de repente ele chegar em casa, que agora a gente tá em época de feriado, né? E ele tá de férias, né? Ele tá de folga. E ele não tava em casa e tal, mas de repente ele vem pra casa do nada, né? Por quê? Porque ele tá ainda em transição, né? Pra se mudar direito e tal. Então ele ainda não tem internet, né? E etc tal. Então ele meio que vem pra casa pra jogar videogame, né? Então de repente ele apareceu lá, né? Aí eu cheguei, de manhã eu estava dormindo, né? Eu ouvi o telefone tocar de casa, né? Mas tipo, só ouvi assim, fiquei olhando pro alto e tal, mas antes de eu pensar em fazer qualquer coisa, ele parou de tocar. Na hora eu achei que a pessoa tivesse desistido, mas depois eu descobri que não, que meu filho atendeu o telefone, né? E até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, ele atendeu o telefone e tal, eu fiquei sabendo isso depois, que aí eu acordei, eu tinha que sair pra trabalhar. E aí então nessa de ter que sair pra trabalhar, eu peguei, desci lá na sala e vi que ele tava lá, né? Cumprimentei ele e tudo mais, a gente começou a conversar um pouco, aí ele, teve uma ligação aí. Aí eu, é? Então, você atendeu? Aí ele, sim, atendi, né? Eu falei, o que que era então, né? Ele falou assim, não, a pessoa ligou e falou assim que, primeiro deu uma mensagem, né? Dizendo que daqui uma hora
o telefone seria desligado, né? A linha de telefone, né? Porque estava tendo um problema. E que se você tivesse interesse em saber do que se trata, para apertar o número 1. E aí ele apertou, né? Aí eu só fiquei ouvindo e tal, né? E ele... Aí atendeu um atendente lá, né? Aí a pessoa pediu meu nome, minha data de nascimento, eu informei. E aí ela falou que então que foi algum tipo de engano, né? Que aquela linha não tinha problema, ele ia fazer uma verificação, fez uma verificação, não tinha problema naquela linha, né? Que estava tudo ok e que podia ficar tranquilo, e aí a pessoa desligou. Foi uma coisa rápida, né? E aí eu cheguei, depois que meu filho falou isso e tal, eu falei assim, olha, você acabou de cair num golpe, né? Ele, como assim? Eu falei assim, olha, ligaram pro meu telefone da minha casa, né? Que está registrado no meu nome, né? Pediram o seu nome e a sua data de nascimento, né? E disseram que com isso estava tudo ok, sendo que você não tem absolutamente nada a ver com essa linha, né? Ou seja, você caiu num golpe. Ele, mas como assim, né? Eu falei, olha, você caiu num golpe onde eles roubaram dados pessoais seus, dados sensíveis, né? E, bom, às vezes a gente pensa que não dá pra fazer muita coisa com nome e data de nascimento, né? Até porque muitas vezes esse tipo de informação você acaba informando sem nem pensar muito em redes sociais, que nem Facebook, etc, tal, né? Mas ainda assim eu falei, isso não deixa de ser um golpe, e a ideia é roubar seus dados sensíveis, né? Por quê? Quanto mais dados sensíveis seus eles têm, mais bagagem eles têm para em algum momento conseguir te enganar, né? Por exemplo, eles vão aos pouquinhos fazendo isso, pega seu nome, seu data de nascimento, num outro momento eles conseguem seu telefone, num outro momento eles conseguem seu endereço, isso quando eles não têm acesso a essas informações por ter conseguido seu nome e sua data de nascimento, né? Muitas vezes eles podem se passar por você, por exemplo, para resolver um problema de um cartão de crédito. Então eles acharam seu cartão de crédito e, né? E eles ligam lá, falam, eu sou tal pessoa, ele fala o nome, endereço, telefone. Geralmente dá para fazer muita coisa com isso, entendeu? Você consegue mudar endereço de cartão de crédito e tal, fingindo ser a pessoa por telefone, né? E depois a seguradora não vai se responsabilizar, que é por isso eles gravam para falar assim, não, a pessoa falou que era, a gente não tem como confirmar, né? Ou seja, tem todo esse rolo aí por trás, né? E aí nesse caso então, eu estava explicando para ele, falando, eles roubaram seus dados para isso, né? Em algum momento eles podem voltar a ligar de novo para esse mesmo número, né? E aí eles vão já começar diferente, né? Dessa vez vão começar assim, né? Vai falar o nome da pessoa, né? Você é tal pessoa? Aí você vai confirmar sim, né? Por questão de confirmação, a gente vai falar sua data de nascimento, confirma que tá certo, né? Sua data de nascimento é tal. Sim, é ela mesma. E ele faz você meio que acreditar, por quê? Porque são informações pessoais suas. Como é que eles sabem disso, né? Deve ser porque realmente se trata de uma empresa que você contratou, etc, tal. Aí é onde eles falam, você tá com um problema aqui, para você resolver isso você vai ter que fazer tal coisa, tal. Às vezes eles vão e falam que pedem um número de telefone, porque eles vão te mandar um torpedo, né? Que falam um SMS, né? Para que você, com um link, né, para você acessar o site, para você ali fazer tal coisa, e assim eles vão roubando suas informações. Aí ali nesse site eles podem pedir seu e-mail, você vai meio que logar, né? Então você acha que está logando em alguma coisa, mas você vai colocar seu e-mail e uma senha, né? Aí eles vão, com isso eles têm um e-mail e uma senha. Pode ser que você mude a sua senha para cada lugar e mude também o ID, o e-mail. Mas eles já tendo isso, eles podem tentar em vários lugares ver se eles conseguem ter acesso. Se eles conseguirem ter acesso, eles começam a abusar ali de todos os seus sistemas que você tem. Então assim, hoje em dia, para você cair em algum tipo de golpe é muito fácil. Eu tenho bastante conhecimento nisso e por isso eu consigo evitar muita coisa. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas não tem esse conhecimento, elas são bem leigas e além de tudo elas também são muito puras de certa forma, né? Elas não percebem que aquilo pode ser um golpe e nem conseguem entender como é que aquilo pode ser usado contra elas, né? Porque numa dessas eles podem se fingir ser uma empresa telefônica e falar que você está devendo e ter acontecido de você realmente naquele momento não ter pago a conta, né? E aí eles falarem para você, você tem que pagar nessa conta, eles te mandam um número de uma conta, você não pensa duas vezes e faz o pagamento, né? E aí você se ferrou, você perde aquele dinheiro. Então assim, existem tantas formas de a pessoa te enganar que se você não está preparado, você acaba sofrendo muito com isso, né? Eu não tenho a intenção de fazer uma propaganda do meu serviço, tá? Mas, por exemplo, muitos dos meus clientes conseguem evitar isso porque eles me pagam mensalmente. Então, de maneira geral, eles não se dão trabalho a pensar. Simplesmente eles recebem alguma coisa estranha, um telefonema estranho, uma mensagem estranha. O que eles fazem? Eles mandam para mim. Eles não se dão o trabalho de tentar ler ou tentar entender.
e pede para mim ver do que se trata. E eu já vendo que é alguma coisa tipo um golpe, eu já pego e falo, olha, ignore isso aí, que isso aí é golpe, né? Então, também é uma forma. Como eu disse, eu não tenho intenção de fazer uma propaganda de mim. Por quê? O que eu estou falando é uma questão, é uma forma. Isso, meus clientes têm essa vantagem. Mas você pode fazer o mesmo com algum amigo, algum conhecido que tem algum conhecimento. Você tem que procurar alguém, né? Para pelo menos você sempre fazer uma confirmação de 3 pessoas, né? No mínimo, quando a gente fala 3 pessoas assim. Você não tentar decidir sozinho. Você sempre pegar uma terceira pessoa, para confirmar se aquilo é certo ou não, entendeu? Porque todo tipo de golpe que você vê, quando eles pegam, tem até, como é que fala? Tem até pesquisas feitas pela polícia que eles verificam que a maior parte dos golpes que a pessoa caiu, ela geralmente caiu porque ela se decidiu sozinha. E geralmente se ela confirma com alguma outra pessoa, essa outra pessoa que não foi pega naquele momento sentimental tal, naquele decorrer do nada chegou a ligação, aquela pessoa pensa de forma mais racional e ela consegue imaginar que aquilo é um golpe, entendeu? Então é muito importante que nessa situação você sempre acostume a conversar com uma terceira pessoa. Isso pode ser o que vai te salvar aí de cair em golpes. Eu conheço no total agora 7 brasileiros que caíram em golpes, tá? Alguns perderam muito dinheiro, muito mesmo, na casa dos milhões. E é por isso que eu falo para vocês, não é porque você é estrangeiro que você não cai em golpe, tá ok? Mesmo a gente sendo bastante vacinado a isso, cada vez mais os golpes estão ficando mais inteligentes e cada vez mais eles pegam mais pessoas. Então é sempre importante você criar essa coisa de confirmar com uma terceira pessoa, tá ok? Inclusive, mesmo a pessoa não falando japonês, eu vi gente que caiu em golpe japonês, eu já vi gente que caiu em golpe brasileiro aqui no Japão. Então assim, você tem que tomar muito cuidado. Tente sempre levar em consideração a ideia de você se confirmar com uma terceira pessoa, tá? Seja ela gratuita ou seja ela paga, né? Geralmente um pago vai te oferecer um serviço melhor, com certeza, porque ele vai ter mais experiência, etc tal, mas mesmo que seja uma coisa gratuita, um amigo, etc tal, já é melhor do que nada, tá ok? Fica aí o recado para vocês, então. De maneira geral, é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde, etc tal. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que sempre levam em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral, é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais, é só. Tchau! E eu esqueci de fazer alguma cara estranha para poder fazer o thumbnail desse vídeo, então deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Assim. Pronto. Tchau.